Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Vós sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai, a nossa mente iluminai, nossos corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, é com alegria que damos continuidade a esse projeto de leitura mensal da Renovação Carismática Católica. Jesus hoje nos falará através de Efésios, capítulo 6, versos de 10 a 12. Ademais, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam a armadura de Deus para poderem resistir às manobras do diabo. A nossa luta, de fato, não é contra homens de carne e osso, mas contra os principados e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que habitam as regiões celestes. É sabido, meus irmãos, que desde sempre a vida humana é uma luta, que não há vida cristã sem batalhas e que as batalhas elas são constantes, diárias ou até a cada instante mesmo. Mas é muito interessante, é uma frase que eu costumo estar sempre repetindo: eu morro e não me acostumo com o tamanho do amor de Deus. Nos amou tanto que deu sua própria vida por nós. E a gente escuta Jesus nos falar aqui quando nos é dito: ademais fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Porque nós, homens e mulheres, por mais que exercitemos nossa fé, aqueles que são pessoas de oração, pessoas que buscam viver uma intimidade com Deus, que têm sua vida renovada pelo Espírito Santo, ainda assim nós não deixamos de ser homens e mulheres. Somos seres humanos. E ao ser humano tem uma condição que é impossível de sair dele, que é a fraqueza. Nós, homens e mulheres, somos fracos e só atestamos, só testemunhamos, só damos testemunhos de força se for pela graça de Deus. Jesus diz, João 15:5, sem mim nada podeis fazer, nada podeis fazer. O que é o ser humano sem Deus? É nada. Agora, pela graça, pela misericórdia, pelo amor, quando nós nos fortalecemos nele, quando nós estamos unidos a ele, aí somos capazes de superar, de vencer toda e qualquer batalha, todo e qualquer mal, por maior que seja a perda, por mais impossível aos olhos do homem que pareça, em meio a tamanha dificuldade vencer, é possível vencer. Tem uma frase que nós conhecemos, ela é muito citada: Deus age nos cenários menos prováveis, porque a Ele toda honra, toda glória e todo poder. Agora, se você, se eu, nos afastamos dele, não podemos nada. E até de repente, podemos, de forma absolutamente equivocada,
achar que estamos nos dando bem. As coisas podem de repente ir dando certo, mas a queda é certa. Sem Deus, nada podemos fazer. Eu tenho cuidado e muitas vezes falo que as boas ações, as atitudes coerentes, corretas, aquilo que em mim é agradável, assim como em você, não é mérito meu, não é mérito seu. É a misericórdia de Deus agindo em você e agindo em mim. Como nós podemos nos fortalecer se nós nos afastarmos? Impossível. Como está a sua vida e a minha vida em relação aos 10 mandamentos? Como está a sua vida e a minha vida em relação aos 5 mandamentos da igreja? Não podemos abrir mão da nossa missa dominical, das missas dos dias de festa de guarda. A confissão, ela nos é canal de cura e de libertação. Comungar, ainda segunda eu falava em um momento em que pregava, que coisa linda quando o sacerdote diz, ele na pessoa de Jesus, com Jesus na sua mão, que é a Santa Eucaristia, dizendo: todo aquele que comer e beber, todo aquele que comer do meu corpo e beber do meu sangue permanece em mim e eu nele. Saber que você, que eu, podemos ter Deus permanecendo em nós e não desejamos receber Jesus na comunhão, mas precisamos ter cuidado. Comungar em pecado é pior do que não comungar. Então, por isso que a igreja, a Santa Mãe Igreja, nos amando tanto, vem nos orientar à confissão, para que façamos uma comunhão digna. O jejum, nos abstermos da carne, porque quando nós conseguimos controle para com o nosso corpo, Deus age em nós, são desejos da carne. O jejum já nos afasta do pecado da gula, nos abster da carne, já mostra que Deus em nós nos concede a graça do equilíbrio. Então assim, meus irmãos, essa leitura, ela é propícia demais para o tempo quaresmal que nós estamos vivendo, tempo de reflexão, tempo de clamar pela conversão minha, pela conversão da minha casa, da minha família. E sobretudo entender que aqueles que são revestidos, como precisamos nos revestir? Nos revestir de fé, nos revestir de união com Deus, nos revestir da unção do Espírito Santo. É estarmos agarrados ao tronco, porque o galho que está coladinho ao tronco, esse galho é forte. Se nós formos olhar o tronco do ser humano e formos olhar o membro superior, se repararmos o braço é muito mais forte do que o antebraço. Essa analogia que eu faço, esse exemplo que eu dou, é para dizer a mim, assim como a você, precisamos estar ligados a Jesus para vencermos os exércitos do mal que estão espalhados no mundo, porque o exército de Deus é imensamente maior do que os exércitos do mundo. Mas a minha briga contra o mundo, ela tem que começar dentro de mim, porque é dentro de mim que eu preciso encontrar a razão de ser, que é o meu Deus, é o seu Deus, é o nosso Deus. Ele que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Então, caros irmãos, nós precisamos estar sempre atentos, lembrando do que Jesus nos diz, que sem Ele nada podemos fazer. Nada podemos fazer. E entendermos que a nossa luta, ela vai muito além do que nós vemos, ouvimos e sentimos. É uma luta contra a força do mal. É uma luta contra o invisível. E quando a luta é espiritual, as armas precisam necessariamente serem armas espirituais. É a oração, é o jejum, é a comunhão, é a confissão, para que nós possamos vencer o mal. Afinal, Deus nos fez para sermos vencedores. Deus nos fez para sermos salvos, para vivermos eternamente junto dele. E nós precisamos trabalhar
essa salvação dentro de cada um de nós, dentro dos nossos lares, na nossa comunidade. E isso só será possível pela unção do Espírito Santo. Então, que clamemos a Deus, em nome de seu Filho, pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, que Ele nos unja com o seu Espírito Santo, que seja o Espírito Santo o nosso doce hóspede, que Ele seja o doce hóspede de nossas almas. Amém?